ver agora esse versículo aqui, Mateus 16, versículo 18. Vamos ver no grego. Eu estou agora entrando dentro do Novo Testamento aqui, Mateus, tá? Capítulo, aqui ó, Mateus, capítulo 16, versículo 18. A mesma coisa que aqui. Mateus 16, versículo 18. O que está escrito aqui? Kage de soi lege oti on el Petros. Então, ele está dizendo aqui, essa palavra Petros, é esse Petros aqui, ó, Petros, que se refere a Pedro. Não é Petra, rocha, mas Petros. Então, continuando aqui. El Petros, ou seja, está dizendo, tu és a rocha. Jesus respondeu dizendo aqui, pois eu também te digo que tu és Pedro, ou seja, tu és uma pedra, né, um pedregulho, kai et taunte te petra. Aqui está outra palavra, Petra e Petros. Percebe a diferença? Petros, Pedro. Petra, rocha. Petros, Pedro. Petra, lá atrás, rocha. Então, ele está dizendo aqui, pois eu te digo que tu és Petros, Pedro. Então, é uma palavra. Mas sobre essa rocha, Petras, está aqui, ó, diferente de Petros, Petra. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Então, não é a mesma coisa. Então, quando Jesus está falando aqui para Pedro, é Petros. Quando ele está falando para a igreja, é Petra. O próprio Pedro aqui, né? Nós já falamos sobre isso. O próprio Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, Pedro 2, versículo 9, ele então falou aquilo que nós já lemos lá, falou que Jesus Cristo é a rocha de escândalo, e ele mesmo cita, ele cita várias vezes a rocha, vai lendo ali depois, a partir 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 5, vem falando aqui sobre, né, nós somos pedras vivas, sois edificados com a espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, e ele começa a apresentar a rocha. Pelo que também nas Escrituras se contém, eis que põe em Sião uma pedra principal. Aqui essa palavra pedra já é Petras. Já é já é Petra. Ok? E agora eu quero ir lá então para ver o próprio Pedro falando isso. Porque alguém pode dizer, mas Pedro, né, falou diferente. Então vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Tá? Ok? Aqui o próprio versículo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8, está nos dizendo assim que, mas vós, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, cai Petra. Tá vendo aqui? Perdão, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Petra. Ou seja, é uma rocha. É a mesma rocha, essa palavra Petra é a mesma palavra que está escrito lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde Jesus está dizendo sobre esta pedra. Ele está usando essa palavra no grego, Petra, que é o próprio Pedro fala dela, Petra. Então, o que eu quero dizer com toda essa questão aqui é que quando Cristo falou, Cristo está dizendo, tu és Pedro, tu és o pedregulho, mas é sobre essa rocha
que é o Filho de Deus vivo, sobre essa rocha que é o Filho de Deus vivo, né, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. E darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Está falando para quem? Para a igreja de Cristo, que somos nós, aqueles que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não Pedro, tá? Mas é por causa desse versículo que as pessoas, a igreja antiga, a igreja católica romana, desenvolveu a doutrina do papado em cima de Pedro. Não é o que nós compreendemos fazendo a exegese do texto aqui a partir do grego. Eu espero ter trazido luz um pouco mais sobre essa questão, já que nós não foi tocado na mensagem domingo, mas a gente foi ventilado nas células, na nossa reunião de células. Tá bom? Deus abençoe vocês, tenham um bom dia.